Tá, então vamos lá. Eu queria explicar um pouco umas dúvidas em relação ao redshift, ao desvio para o vermelho. Como a gente calcula esse desvio para o vermelho, como a gente calcula a distância das galáxias usando o desvio para o vermelho, né? Então, se vocês pegarem, por exemplo, alguns vídeos introdutórios à astronomia no YouTube, ou alguns livros que popularizam a astronomia, vocês vão ver escrito lá que à medida que você olha mais longe para o espaço, você vai ver estrelas e galáxias que são sempre mais desviadas para o vermelho. Até que, se você olhar numa região do espaço muito, muito longe, você não vai conseguir mais ver nada com o seu olho, porque vai ter um desvio para o vermelho tão grande que aquela galáxia vai estar no infravermelho. Né? E a gente fala também que a radiação cósmica de fundo já foi desviada tanto que agora está na região de micro-ondas, né? Por quê? Porque eu vou pegar uma folha aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Agora vocês imaginam uma onda, né? A onda está assim, né? E o espaço, ele está assim. Tac, 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 tac. Agora, se eu esticar o espaço, porque o universo está se expandindo, então isso aqui vai ficar esticado para cá, isso aqui vai ficar esticado para cá, toda essa onda aqui, ela vai ficar toda esticada também junto, né? E é exatamente por causa disso que acontece o desvio para o vermelho. É o espaço inteiro que está aumentando e a onda vai ficar mais esticadinha, né? Então vamos lá. Aí, uma dúvida que poderia surgir é o seguinte: se a gente olhar lá para muito longe, né, e a gente ver uma estrela bem vermelha, bem avermelhada, como é que a gente sabe se aquela estrela está avermelhada porque está muito longe ou se ela está avermelhada por causa da temperatura daquela estrela? Porque, por exemplo, aquela estrela poderia ser uma gigante vermelha, que naturalmente é vermelha, né? Então a gente precisa de algum jeito para nos balizar, né? Algum padrão para a gente estabelecer para a gente estabelecer o desvio para o vermelho, independente da temperatura superficial daquela estrela, entende? Aí como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de espectroscopia. O que é a espectroscopia? Bom, desde Newton, a gente sabe que se a gente pega um prisma, a gente faz passar a luz branca é dividida em todas as cores do arco-íris, né? Por quê? Porque o que é a luz branca que vem do Sol? É a emissão de um corpo negro. A gente pode, mais ou menos, aproximar a superfície do Sol como a superfície de um corpo negro, com as devidas ressalvas. Daí, o Newton, ele se deu conta que a luz, ela não era um feixe único de radiação, mas ela podia ser decomposta em várias frequências, e cada frequência corresponde a uma cor, né? E aqui eu coloquei todas as cores por comprimento de onda, então vamos mais ou menos, a luz visível é mais ou menos do 380 nanômetros para o 700. Aí mais de 700 nanômetros já é infravermelho, menos de 380 já é ultravioleta, né? Então a luz visível é mais ou menos essa janela aqui. Aí, o que acontece? Que quando começam a olhar esse espectro da luz com uns aparatos um pouco mais sofisticados que simplesmente colocaram um prisma na mesa, eles começaram a se dar conta que se você olhar bem isso aqui,
isso aqui não é um espectro contínuo, mas, por exemplo, aqui tem uma linha preta, aqui tem duas linhas pretas, aqui tem outra linha preta, aqui vem outra linha preta, aqui vem outra linha preta. Então, eles começaram a se dar conta que existe umas lacunas dentro desse espectro, né? E olha que interessante, as lacunas nesse espectro aqui, elas correspondiam mais ou menos às mesmas cores que eles eram emitidas no ensaio de chama de alguns elementos. Por exemplo, aqui eu coloquei o ensaio de chama de alguns elementos mais comuns que se usa no ensaio. Por exemplo, o sódio, ele dá uma chama bem amarelada. O cálcio dá uma chama bem avermelhada. O cobre, uma chama de uma cor bem verde, né? E eles começaram a se dar conta, então, que a mesma frequência que é emitida por um certo átomo, um certo composto, quando uma certa molécula, quando é excitada, ela corresponde a uma certa lacuna no espectro do Sol ou de uma estrela que a gente olha com o espectroscópio. E foi possível explicar a razão disso aí quando surgiu a mecânica quântica. Por quê? Porque a emissão de luz não é nada mais, nada menos do que um elétron daquele átomo que vai fazer um salto de uma camada mais baixa para uma camada mais alta de energia. E quando ele volta, ele emite de volta aquela energia sob forma de luz. Se ele saltou muito, por exemplo, ele saltou daqui para cá, ele salta daqui para cá, tá? Esse aqui não dá para ver, mas tem um azul mais claro. Ele salta daqui para cá, não dá para ver também. Vou ter que pegar... Mas tá legal? Vou pegar isso aqui que dá para ver. Ele salta daqui para cá, melhorou. Ele volta, ele emite no azul, tá? Daí, por exemplo, se ele fizer um salto menor, ele salta daqui para cá e ele volta, vai voltar assim, ele vai emitir no verde. Daí, se ele saltar daqui para cá, por exemplo, ele vai emitir no vermelho. E assim por diante, né? O que é cada um desses níveis aqui, desses degraus aqui? Esse N aqui, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4, ele vem da solução analítica da equação de Schrödinger. Então, quando você resolve a equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, vai ter toda uma equação assim bem complicada e vai ter um Nzinho lá. Aquele Nzinho, ele vai de 1, 2, 3, 4, teoricamente poderia ir até infinito, né? E ele representa cada estado energético principal do elétron no átomo de hidrogênio. Ele é chamado de número quântico principal. Então, a gente pode ver aqui que a energia no átomo, ela é quantizada. Você não pode, por exemplo, ir daqui para cá no meio, né? Por quê? Porque isso pode ser múltiplos de N. Então, pode ser múltiplos de uma... pode ser somente 1, ou 2, ou 3, ou 4, não pode ser 2,5, 3,5, né? E quando essa energia vai ser emitida também uma certa frequência de energia, uma certa frequência que corresponde a uma certa energia, né, pela constante de Planck, que vai ser também quantizada. Então, vai ser uma determinada frequência de luz. É mais ou menos isso, então.